Ok, né? Vamos então cumprimentando a todos, né? Mais uma vez e já comunicando que nós estamos chegando com mais um dos nossos vídeos encontros. Desta vez, né? Ou desta feita, nós vamos fazer tratativas a respeito do Sutra de número 46, né? Nós tivemos trazendo informações a todos, né? No nosso último encontro sobre o Sutra de número 45 e todas as narrativas e as tratativas que eles vieram, né? Que eles vieram fazer, né? O Sutra de número 46, 45. E o Sutra de número 45 vem nos mostrar, né, os estados, né? Nós vamos nos mostrar os estados de Paktri, né? Vem nos mostrar aí os planos, né, que existem referente à ordenação, né, a ordenação aí de Paktri. Nós vimos que existe um relacionamento entre os 4 planos, né, da consciência, os 4 domínios da nossa, 4 planos conscienciais, né, correspondente também aos corpos, né, no quais fazem parte, né, do nosso agrupamento de corpos. A totalidade de todos, né, totalidade somam-se 7, né, 7 planos conscienciais, 7 corpos, 7, né, planos em Paktri. Seriam não 7 planos totalizando Paktri, né, porque alguns planos, 3 são planos espirituais, né, mas só para o pessoal poder entender, né, então é tudo setenário, né, toda a formação a formação aí setenária. Nós também, né, fizemos algumas ligações, né, mostramos também algumas conexões com alguns sutras, especialmente o sutra da sessão de número 2, número 19, nós nos apoiamos, né, no encontro para poder fazer esses relacionamentos para mostrar a vocês como é que funcionam então as planificações. Esse é o objetivo de mostrar, né, por Patanjali, né, mostrar para nós esses mencioná-los, né, mostrá-los para nós, é para fazer as devidas colocações para não deixar, né, as pessoas que estão na busca, né, dos Yoga Sutras perdidas, né, ou fazendo interpretações que possam desviá-las do verdadeiro caminho. Até porque tem uma certa obviedade, né, no que se diz. Claro que com certeza esses planos da consciência tem que estar apoiado em algumas planificações, né. Nós podemos dizer também que quando o espírito inserido, né, dentro dos seus corpos, ele encontra-se no seu microcosmos, né, ele encontra-se no seu mundo, ele encontra-se nos seus planos, né, ele encontra-se dentro da posição micro, no qual o espírito jaz, né, dentro de Paktri, envolvido através dos seus corpos. Quando nós estamos falando então de Paktri, né, do universo, de todos os planos espirituais, estamos falando do macro, né, o macrocosmos. E em cima de tudo isso está o Uno, né, encontra-se aí a origem de tudo, né, que esta origem de tudo, ele aí é Deus, né? Então o Sutra de número 45 ele vem dizer mais ou menos isso, que o domínio, né, de Samadhi no que concerne os objetos sutis, né, estende-se até o estágio Alinga, né, dos gunas. Esse foi o resumo do Sutra de número 45. Nós nos apoiamos, né, bastante, né, nos outros sutras, nos sutras também anteriores, para fazer um redesenho, né, muito importante referente ao que o Sutra de número 45 quer dizer. O Sutra de número 46, né, o Sutra de número 46 também, ele traz um apanhado, ele também traz uma colocação muito simples, muito fácil de entendimento, mas complementativa, né? Ele vem fazer um alerta, vem fazer um complemento referente ao Sutra de número 45, e evidente também que todos os sutras que venham tratar especificamente sobre Samadhi, né? E esses sutras a gente já sabe que está dando início aqui, ó, está dando início aqui na sessão a partir do 41. Então ele simplesmente vem
trazer aí um último ponto, né? Um último ponto para não deixar arestas, não deixar aí as coisas desamarradas, não deixar nada faltando. Esse é o Sutra de número 46 que nós vamos ver hoje, né? Já o nosso próximo encontro, que será na semana que vem, o Sutra de número 47, ele vai fazer uma tratativa para mostrar para nós quando começa o alvorecer espiritual. A partir de que ponto, né? Nós que estamos já com todas as práticas da yoga externa, né? Nós temos com toda a prática de Ashtanga Yoga. Quando que vai começar aquele brilho do alvorecer espiritual? É interessante esse Sutra de número 47 que nós vamos estar vendo, porque as pessoas muitas vezes questionam-se, né? Quando que começará eu de verdade estar envolvido na espiritualidade, quando a espiritualidade começará a brilhar dentro de mim, quando eu começarei a transformar-me de verdade. O Sutra 47 vem trazer uma luz muito profunda sobre isso, né? Uma luz bastante profunda. Até mesmo o próprio yoga, né? O próprio Patanjali, o próprio caminho do yoga, eles nunca nos advertem a mensurar, a fazer medições, mas simplesmente somente caminhar. O ciclo evolutivo ele se faz sobre essa base, né? É em cima do caminho, não em cima de questionamentos, para que possamos medir o quanto nós evoluímos, porque tudo é relativo, né? Não existe um padrão ou um referencial que nós possamos utilizar para isso. Então qualquer referencial que nós vamos estar utilizando, nós vamos estar se baseando em algo efêmero, algo errôneo, então é muito complicado. Mas se você quer ter alguma interpretação referente a isso, quer buscar alguma interpretação, eu digo para você que o Sutra de número 47 é um grande referencial, né? É um grande referencial porque o Sutra de número 47 ele fala do alvorecer, né, da pureza máxima, né? O alvorecer da luz espiritual. Quando ele começa a brotar, né? Quando ele começa a brotar. Esse Sutra 47 ele vai ser complementativo ao Sutra 45, evidentemente, e vai ser também já a porta de entrada para o Sutra de número 48, né? O Sutra de número 48 é um Sutra muito interessante. Ele é um Sutra muito... como eu posso dizer para ti, muito iluminado, né? Muito espiritualizado. Ele vem falar de coisas de um grau de evolução muito grande. Ele vem nos mostrar, né, os resultados de quem ascende na espiritualidade, o que acontece, mais ou menos. Ele vem nos dar uma direção nesse sentido. Claro que é infinitas projeções, mas a gente pode trazer alguma generalização, né, para você poder ficar por dentro, né, para você ficar mais ou menos com conhecimento, né, conhecimento sobre a espiritualização do ser, né, desse ser animalizado, né, esse homem animal. Ele começa então a virar anjo, homem anginal, né? Anjo, eu sei que existe essa palavra, mas anjo, né? Homem anjo, né? Ele começa já a virar essa deusificação, essa angificação já começa a fazer parte, né, da sua vida. E depois, né, o Sutra 49 traz mais algumas arestas, né? Pule mais algumas arestas, e aí vem o Sutra de número 50, né? Que vai falar também sobre o último estágio. Aí já fala, né, do momento que nós estamos fazendo uma prática de um Samadhi sem semente, até porque hoje você vai entender o que é isso, tá? Um Samadhi com semente, Samadhi sem semente, você já entende, na verdade, mas o Sutra hoje vai complementar bastante esse assunto. E o 51 traz, né, informações sobre a última culminância, os últimos portões, né, do alvorecer, né, do alvorecer aí do último estágio de Samadhi, né? Aí fechamos, encerramos, né? Olha aqui, ó, ao encerramento da primeira sessão. Aí nós fechamos a sessão de número 1 e vamos adentrar na sessão das práticas, né? A sessão de Sadhanapada. Nós vamos estar entrando então nessa sessão daqui a alguns encontros. Vamos fazer a conta de quantos encontros nós vamos ter. Então hoje nós vamos ter o 46º vídeo, né, ou melhor, o 46º ponto, Sutra, até porque nós temos já muito mais de 46 vídeos, mas nós vamos ter o 46º hoje, na próxima semana 47, na outra semana 48, 49, 50
251. Então nós temos aí praticamente mais 4 encontros, um mês, né, para nós concluirmos então aí a nossa primeira sessão dos Yoga Sutras. Com certeza será uma grande vitória, com certeza será um passo de muito crescimento evolutivo para todos os envolvidos, porque nós, ao passarmos, né, por esses 50 e poucos encontros, que traduzem-se talvez em 60 vídeos, né, 60 encontros, nós estamos concluindo aí praticamente um ano, né, se não mais que um ano, já um ano e alguns meses, mas nós estamos concluindo aí mais de um ano já de caminhada frente aos Yoga Sutras. Evidentemente que isso nos deixará muito contente, muito feliz. Eu ainda não sei como farei, né? Não sei se vou fazer um encontro especial, né? Não sei se eu não vou fazer um especial no fechamento da sessão, para nós falarmos sobre um apanhado geral, né? Um resumo, uma coisa muito básica, muito sucinta, né? Sem muitas teorias, mas falando sobre yoga, sobre samadhi, né? Falando sobre a busca espiritual, sobre as latências espirituais, quando começa, né, a adentrar questionamentos espirituais na gente, quando a gente começa a descobrir esse mundo espiritual, quando o Paktri, né, toda a matéria já nos satisfaz e nós perguntamos se há algo mais, né, se existe algo a mais. A gente para nos surpreender que existe, né, que esse algo a mais existe, que existe um novo caminho, existe uma nova busca, que existe novas coisas a serem buscadas, né, que são infinitas, as buscas são infinitas dentro do plano, né, dentro desse plano maravilhoso de Deus, que existe uma senda espiritual muito pura, um caminho que nós fazemos de modo consciente ou totalmente inconsciente, porque yoga não é um caminho, yoga é o caminho, né, yoga é o único caminho que a humanidade trilha. Claro que aqui a yoga que nós estamos falando aqui, né, a yoga de Patanjali e outras escolas de yoga, é uma prática de yoga consciente, né? Você está buscando desenvolver em você estruturas, né, qualidades, você está buscando fazer um desenvolvimento com muita consciência e trabalhando através da força de vontade para desenvolver em você as propriedades corretas ou propriedades que vêm trazer os alicerces de uma base para uma nova mudança de vida, né? Para você alicerciar ou criar uma morada espiritual, né? Criar uma residência espiritual. Então você cria as fundações, né? Você prepara o terreno, faz os buracos, cria toda a fundação embaixo e posteriormente você vem construindo esta nova casa. Aí você faz isso com consciência, né? Você faz isso através da força de vontade, através aí do trabalho, né? Esse é o caminho dessa forma de yoga, né? Uma yoga consciente, uma yoga construtiva. Mas você simplesmente, o plano evolutivo da forma que está acontecendo, né? As pessoas conscientes ou não conscientes das coisas que estão acontecendo na vida delas, ou com elas mesmas, ou com toda a evolução, já é propriamente o caminho do yoga, né? Já é propriamente o caminho próprio da linha do tempo, né? O caminho que Deus está nos organizando, né? Da organização máxima, né? Da espiritualidade maior, que está organizando aí o caminho. A sua própria vida, os fatos que acontecem, a forma que as coisas se desenvolvem, já é o caminho da yoga, né? O caminho da yoga. Mesmo que você não seja consciente hoje, né? Esteja passando aí por esse ponto inconsciente, chegará, né, um momento em sua vida que você terá consciência, né? Vai chegar o momento que vai despertar em você a consciência espiritual e vai começar indagações que vão te conduzir, né? Que te conduzirão para a busca de esclarecimentos. E é aí que você poderá cair, né? E nós torçamos que venha ao encontro do caminho do yoga, né? Uma escola milenar, né? Uma escola que tem aí muitos milênios, né? Uma escola que vem já formando, né, ao longo desses milênios, vem formando formando verdadeiros, né, verdadeiros adeptos, pessoas que entram, ascendem, né, aos outros planos e criando, né, aí grupos, criando uma fraternidade branca, criando uma grande fraternidade mundial, né, com muitos e muitos líderes, e dependendo o grau que você se encontra, você começa a ter contato com esses líderes, né, começa a ter contato. Na verdade, nós estamos todo mundo interconectado, nós estamos conectados com o universo inteiro, né, nós estamos conectados
integrada a tudo. Apenas que ao que acontece, nós não temos consciência disso. Nós estamos num relacionamento cósmico com toda o infinito, né? Nós temos esse ligamento, só não temos consciência disso, porque nós estamos inseridos no agora, né? O agora nos faz estar todos nós conectados, né? Só que o que nos separa é ela, né? A mente, no qual nós temos tentando, então, através, né, das práticas do yoga, né, inibi-la, né, suprimi-la, fazer com que ela entre no estado de niroda, para que nós consigamos, né, fazer com que o nosso espírito resplandeça, né? Resplandeça no seu alvorecer. As pessoas muitas vezes falam que ele se acorde, né? Não seria a palavra certa, porque ele está acordado. Só que simplesmente nós não temos, nós estamos jogando canalizando toda a sua luz, canalizando toda a sua potência, e nesse entremeio, né, nós temos aí a mente, né? Nós temos a mente como o entremeio entre o contato com o Pactre, no qual nós estamos inseridos nesse plano, né? Então nós temos que fazer o quê? Fazer a inibição da mente, para que resplandeça a nossa espiritualidade, né? O espírito resplandeça, e o espírito, ele é muito evoluído, né? Se a pessoa nós tiver contato com todas as nossas experiências, poder utilizar deste conhecimento para o nosso próprio crescimento, todas as coisas que já passamos, tudo que já aprendemos, destas e de muitas outras personalidades, né? As aptidões, tudo que ela já aprendeu, tudo que ela já passou, as vivências, os sofrimentos, as alegrias, todas as lições aprendidas, nós tivermos esse contato vívido, vai nos auxiliar num crescimento muito forte, né? Já pensou? Eu vou fazer simplesmente aqui uma exemplificação. Suponhamos que você teve 1000 vidas, 1000 experiências, né? 1000 personalidades, e você conseguir reuni-las tudo uma vez só, ter consciência plena de todas elas, as lições extraídas delas, utilizar desse manancial de conhecimento, todos os conhecimentos, todas as ciências que você tem, né? E trazer à tona. É incrível, né? É maravilhoso, é algo que o yoga, que é proporcionado através do yoga, mas parece ser uma conquista tão grande e abstrata, mas é tão pequeno frente às conquistas que tem aí dentro do yoga. Até porque o Sutra de número 40, deixa eu pegar aqui o Sutra de número 40, ele vem nos dizer o seguinte, ó: a maestria estende-se desde o ato mais ínfimo até a grandeza infinita. Então, ou seja, que as realizações para quem está buscando o caminho do yoga, para quem adentra dentro do caminho do yoga, né? Quem entra profundamente nessas buscas espiritualizadas, é infinito. Parece absurdo dizer isso, né? Mas é infinito. A grandeza está, então, tanto no pequeno quanto no grande, né? Porque ambos há grandeza dentro das suas relatividades. É incrível, incrível mesmo, tá? Acho que já comentamos algo bem profundo, né? Para instigar você a questionar o porquê que nós estamos redundando, falando de coisas, e não especificamente do Sutra 46. Porque tudo está ligado com o que nós vamos estar falando hoje, né? Tudo vai estar ligado com o que nós estamos falando hoje. Nós estivemos falando no Sutra 45 sobre por assim dizer, os objetos sutis, né? Os objetos que apresentam a sutileza, que se desdobram-se, né, em camadas mais sutis, que são as camadas de Pactre. Nós mencionamos para vocês, então, aqui as 4 camadas, né? 4 camadas de desdobramento dentro de Pactre, tá bom? Nós temos que entender que o total, né, de desdobramento seriam 7, o total de desdobramento. Mas quando nós adentramos, nós saímos, né, dessa parte mental, né, nós estamos saindo da parte do mental inferior, estamos atingindo o mental superior, nós estamos então adentrando dentro do Manomaya Kosha, né? Nós estamos então atuando dentro deste veículo, que nós estamos dentro do estágio, então, né, do estágio de consciência de Vitarka. Aí nós estamos dentro, né, de um estágio de gunas, né? Nós começamos então a fazer os desdobramentos. A partir daí, quantos desdobramentos tem? Tem 4, né? É o estágio de consciência de Asmita, relacionado ao estágio de gunas e Alinga, né, relacionado ao veículo de Atman.
nós estamos em nosso pleno alvorecer, né? Então, o Sutra de número 45, ele vem nos falar sobre isso, os desdobramentos sutis. A gente vai trazer mais alguns pontos, né, bases de 45, mas relacionados também já para gancho ou relacionados ou inseridos ao Sutra de número 46. O que é interessante nós vermos que muitos objetos, a exemplo de muitos minerais, os desdobramentos dos minerais são mais simples, referente a corpos mais complexos. Nós podemos citar o corpo humano, né? A complexidade do corpo humano, ela é muito diferente do que você pegar uma pedra. Então, os desdobramentos, eles podem ser maiores, em alguns casos, os desdobramentos podem ser menores, né? Os desdobramentos dentro, né, desses objetos, dessa sutilização dos objetos, elas podem ter alterações, mas que todos os objetos vão se desdobrar de um modo ou de outro, isso vão, né? Esse desdobramento ocorrerá. Então, isso já serve de uma chave, né? Já serve de uma grande chave, de um grande indicativo de que quando você começar, né, as suas práticas meditativas, essa meditação para a busca dessa finalidade, escolha um objeto simples, né? Escolha um objeto simples. Tem muitas pessoas que meditam já propriamente no sol, né? Faz uma meditação do sol. Até o sol parece ser um objeto simples, né? Dentro do que nós temos de percepção de sol, um círculo muito luminoso, mas que pelos seus desdobramentos trazem a realidade de todo o universo, né? Se você conseguir colocar a tua consciência no sol, essa consciência solar, você vai ter a consciência do universo todo, né? Você vai estar dentro da consciência do universo todo, você vai ser o universo todo, né? Muitas pessoas então utilizam, né, uma própria pedra para isso. As pessoas utilizam a meditação da vela, né? Muitas pessoas utilizam uma meditação de um objeto mais simples, e eu acho que essa é a ideia, né? Você utilizar não um objeto que se desdobra em muitas camadas, objeto simples, né? Uma pedra, um artefato simples, né? Uma rosa, uma flor. Utilize, acho que esses objetos, né? Aprenda a procurar um objeto simples para depois você adentrar os objetos mais complexos, tá? Para depois que você utiliza-se desses objetos mais complexos, tá? Vamos dar uma pincelada agora já, apesar de tudo que nós falamos aqui está interligado, servir de introdutório e de base, nós vamos adentrar o Sutra de número 46 nesse exato momento, falando um pouco sobre ele, mas agora, daqui a um pouco mais, né, nós já vamos estar finalizando a primeira parte, e nós vamos à segunda parte, e essa segunda parte nós vamos falar propriamente, então, do Sutra de número 46. Inclusive, efetuar a leitura, que é muito pequena, muito pequena, né? A leitura, ela está relacionada a 2 parágrafos, né? 2 parágrafos. Nós fizemos o Sutra de 45, era 1 parágrafo, né? O Sutra de número 46 são 2 parágrafos, né? Então, nós vamos estar fazendo essa leitura relacionada a esses 2 parágrafos. O que é interessante nós vermos, né? Nós estamos falando desses estágios sutis. Lembra? Nós estamos falando dos estágios sutis, dessa sutilização dos estágios. Nós acabamos de citar de novo aqui, através do Sutra de número 19, né? Nós acabamos de fazer as citações para os ouvintes, né? Ou melhor, para os nossos seguidores, sobre os 4 desdobramentos. Inclusive, o Sutra de número 45, nós falamos muito sobre isso, né? Nós estamos falando desse ponto. Então, nós temos que entender, aproveitamos-nos, né, do Sutra de número 17, nós vamos voltar aqui no Sutra de número 17, aproveitando para dizer para vocês que esse tipo de Samadhi, não sei se vocês se lembram, que nós tínhamos o Sabija Samadhi e o Nirbija Samadhi, que o Sutra de número 17 vem nos dizer, aí nós desdobrávamos em Sampranjñata e Asampranjñata Samadhi, até nós atingirmos todas as camadas dentro de Sabija Samadhi, para posteriormente buscar Nirbija Samadhi. Então o que acontece? Todos esses 4 desdobramentos, né, que ocorrem dentro, né, desses 4 corpos, é Nirbija Samadhi. E posteriormente há um mergulho que nós estamos fazendo, uma autobusca, né? Nós não temos mais contatos com o Paktri, mas nós vamos ter contato simplesmente com a última camada, que é nós mesmos. Essa camada é um mergulho em Nirbija Samadhi.
Então, toda essa caminhada, né, de Samadhi com semente, Samadhi através dos objetos, na realidade está simplesmente nos preparando para a última fronteira, né? E as pessoas dizem, mas então por que não ir diretamente à última fronteira? Dificilmente conseguirão, né? Eu digo para você que daria para se contar nos dedos e talvez não acharia quem conseguiria fazer tal mergulho, né? Tem que ser uma personalidade muitíssimo evoluída, que já tenha passado muitos agregados de vida para conseguir concretizar já este último mergulho, né? Sem precisar passar por toda essa disciplina, né? Essa disciplina larga. Então, assim, essa disciplina, né, que corresponde a você a começar a fazer suas práticas meditativas, né? Logo após a yoga externa, né, que é yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, né? Depois aí começamos a adentrar a essa yoga mais interna. Aí nós começamos desdobramentos em samadhi. Essas 4 camadas, elas têm um nome, né? Se chamam as 4 camadas integradas juntas, elas têm o nome de Sabija Samadhi. Posteriormente, saindo desse mundo, né, desses domínios, né, de Samadhi no que concerne os objetos sutis, né, que estende-se até o estágio alinga, né, dos gunas. Posteriormente nós vamos a chamado Nirbija Samadhi. O Nirbija Samadhi nós vamos comentar aqui para vocês, né? Ele vai comentar aqui a partir do Sutra de número 50. O número 50 e o Sutra de número 51 vem trazer umas pinceladas sobre eles. Claro que nós vamos ter todo o livro para estudar sobre isso, mas vem nos trazer uma pincelada sobre eles. Então, o que é, né, o que é propriamente dito? No vídeo de número 17, tá? O vídeo de número 17 tem uma explicação muito ampla sobre isso, muito ampla. Eu acho que o vídeo de número 17 deve se desdobrar em vários vídeos, né? O Sutra de número 17 tem lá a explicação sobre tudo isso, sobre o que é o Sabija Samadhi. É este mergulho, né, em Samadhi através da semente, né, através de uma semente, e a semente é esse objeto sutil. Lembram? Lá no 17 vem nos trazer colocação sobre isso. Que o Sutra de número 17, tá? O Sutra de número 17 vem explicar então sobre esse desdobramento, né, em Nirbija, em Sabija Samadhi, que é o Samadhi sem semente, no qual nós ocupamos-nos, né, em nosso corpo mental, né, em nosso corpo mais evoluído que a mente, né, nós vamos agregar a ele, né, a esse corpo, nós vamos agregar um objeto, né, um objeto na sua profundidade de memória, né, vem aí um agregado de um objeto. Deixa eu fazer aqui, nós estamos encerrando então essa sessão e nós já vamos estar voltando então para o próximo bloco, né? Nosso próximo para o fechamento. Aí nós vamos adentrar a leitura, fazer mais alguns adendos, mais algumas leituras referente a esse processo todo aqui, para que nós possamos compreender então que aqui, né, nesses objetos sutis nós estamos falando então de Sabija Samadhi, né? Samadhi que concerne a ter uma semente, um objeto para que nós possamos contemplar a meditação. Segura aí, né, que em instantes nós vamos estar de volta com você. Retornamos, tá? Vamos então dando continuidade para nós podermos compreender. Deixa eu passar um outro conceito aqui do Sutra de número 46, nós vamos estar fazendo a leitura já já. Qual é o objetivo
da senda espiritual. Qual o objetivo do yoga? O objetivo do yoga é eles levar-nos, né? Nos levar até a autorrealização. O que é a autorrevelação? O que é esta autorrealização, a autorrealização? O que ela é? Né? O que realmente é a autorrealização? A autorrealização é o estágio pleno, né? O estágio de Kaivalya, né? Kaivalya, o estágio máximo. Aí este é o estágio, né, que nos coloca no nosso estado puro de ser. Nos faz estarmos, né, na nossa autorrealização, onde há a quebra, né, de todos os véus que obscurecem a nossa visão. Lembram do conceito, né, que nós estamos vivendo no mundo de ilusão? Lembram desses conceitos que nós vivemos, nós falamos em outros vídeos? Então o objetivo final é este. E o desenrolar, o desdobrar de Samadhi, a senda espiritualizada do Samadhi, o caminho, né, do yoga, ele nos conduz por estágios, por fios, por pontos, por ligações, mas sabemos, né, que o objetivo final é a autorrealização. Ele nos conduz por uma estrada segura, ele nos conduz por uma estrada firme, uma estrada concreta, mas que o objetivo é a autorrealização, né? O objetivo é autorrealizar-nos, né? É esse o objetivo. Mas que nós temos que cruzar por este caminho, né? Muito bem mapeado, muito bem descrito através de Patanjali, né? Muito bem cercado de conhecimentos importantes para que nós possamos trilhá-lo. Então, assim, tem de se trilhar esse caminho para chegar ao ponto máximo. E esses estágios aqui que nós estamos falando é uma referência a esses caminhos que nós temos de percorrer. Nós vamos ter que adentrar, então, né, o nosso mundo mental, fazendo um duelo muito forte com a mente inferior, né, fazer esses primeiros estágios, né, que seria suprimir, não seria suprimir propriamente dito, mas já é, por assim dizer, deixa eu pegar aqui o estágio de Nirodha, que o estágio de Nirodha aqui vem nos falar de 3 pontos importantes, né, 3 pontos importantes de como nós começamos, né? Primeiramente, nós começamos com um certo controle, vamos dizer assim, né? Um controle mais apurado de nós mesmos. E esse controle leva-nos posteriormente à investigação de alguns planos, né? Dentro de nós, na consciência, nesses estágios já citados, né? Através dentro da nossa consciência, Vitarka, Vikara, Ananda e Asmita, que correspondem então a esses estágios guníferos, estágios dos gunas, estágios relacionados a Paktri, que nos fazem atuar dentro desses corpos aqui, correto? Então esse é o caminho. Para atingir o objetivo, nós temos que passar por esses estágios. É a escola, é como se nós fizéssemos, né, uma graduação de um curso, mas que para nos complementar a graduação do curso, nós temos que passar pelos semestres, né, pelas cadeiras, nós temos que passar pelas disciplinas menores. Então, este é o curso. Esse curso, ele é dividido, então, por assim dizer, né, esse curso que é todo ele picado, fracionado, ele é dividido em 2 grandes acontecimentos. O acontecimento puramente físico, né, os acontecimentos puramente envolvidos ao mundo físico, puramente envolvidos a Paktri, puramente, apesar de ter espiritualidade em tudo, né, mas puramente envolvidos aos domínios da matéria. E o último, né, o que vai nos trazer a diplomação, né, o que vai nos trazer por assim dizer, o TCC, né, o que realmente nos habilitará a provar de que nós estamos prontos, é o Nibbija Samadhi. É um caminho totalmente espiritualizado. O que é espiritualizado no conceito que eu quero dizer? Aonde nem se fará presente mais a matéria. Nós estamos num ponto que nós estamos sem matéria, sem Paktri.
Nós estamos num duelo espírito com o espírito olhando para si mesmo, enxergando-se em seu máximo esplendor, auto-percebendo, auto-realizando-se. Já parou para ver isso? Nós temos hoje um contato com múltiplas vidas. E nós temos um contato com nós mesmos, mas nós não nos conhecemos. Se nós nos conhecermos, nós, por assim dizer, né, ao palparmos, nos sentirmos em nosso máximo essência e resplendor, visualizarmos, quando nós fazer isso, automaticamente expandimos-nos em conhecimento integrado e fundido com todas as coisas. Porque nós somos o tudo e nós somos o não tudo, né? Nós somos todas as coisas e nenhuma das coisas. Nós somos o tudo e o nada, né? Dentro dessa máxima cósmica, né? Aí nós teríamos que adentrar em pontos bem espiritualizados para você poder entender esse jogo cósmico todo, né? Mas se você entender tudo isso, nós somos o tudo e o nada, nós somos Deus e não Deus, nós somos matéria e espírito, nós somos o tudo, né? Nós somos o tudo, e nós conseguimos ter acesso a tudo isso, nós conseguimos ganhar tudo isso, aí nós autorrealizamos, né? Se aqui diz que aqui a maestria estende-se ao infinito, aí essa realização é o infinito. Então você analisa o que é o infinito hoje. Nós não temos nem condições plenas de perceber o que é infinito, porque nossa mente ela é finita, ela é limitada, nós não temos condição, nós temos que sair fora da mente para entender o que é o infinito. Então nós já comentamos para você que existe dois, né? Inclusive toda a leitura dos Yoga Sutras, o Sutra de número 17 vem apoiar em cima de muito disso. Esses sutras anteriores, estava vendo, vem nos trazer também complementos sobre isso. Então essa primeira escola, que é esse sutra, né, que é esse mergulhar dentro da primeira camada, que envolve simplesmente Paktri, que se desdobra em 4, nós acabamos de falar para vocês agora, em 4 semestres, por assim dizer, 4 séries, 4 cadeiras, 4 estágios. Ele atua de uma certa forma, ele tem que ter um referencial para atuar, ele tem que ter um algo, né, para que eu possa atuar com ele, para que eu ache interagir com ele. Esse algo é a própria matéria, o próprio Paktri. Mas aqui nos fala que nós desdobramos com os objetos, né, os objetos sutis. Esses desdobramentos, então, dos objetos sutis, que é o nosso referencial, como é que se chama isso? Uma semente. Né? Na linguagem do yoga, eles chamam isso de semente, tá? De uma semente. Então nós temos que fazer a seguinte compreensão nesse exato momento, né? Como é que chama esta camada com semente? Essa camada, então, qual é o nome dela? O nome dela é Sabija Samadhi. Todo esse grau de escola, que dentro de Paktri ainda, muito espiritualizado isso, né? Mas dentro ainda das cercanias de Paktri, tem um nome, Sabija Samadhi. A outra que nós falamos para você tem outro nome, Nirbija Samadhi, um Samadhi sem semente. Né? Então o Sutra 46 vem nos alertar sobre isso, que todos esses estágios que nós estamos vivendo, né, que nós debatemos no encontro de número 45, falamos no encontro de número 44, estamos falando nesses nossos últimos encontros, tudo isso está ligado então a uma semente. Nós precisamos estar em contato com não nós, com algo, um referencial, um ponto. Nós precisamos nos apoiar em algo para que haja um mergulho de nossa consciência. Nós vamos ter que precisar de um direcionamento, nós vamos ter que precisar de uma referência para nos levar ao desdobramento de nossa consciência. Nós desdobramos o elemento, né? Nós desdobramos o elemento, mas nós estamos desdobrando a consciência e nós temos adentrando os nossos corpos. Lembram que nós estávamos aqui falando para vocês, ó, olha aqui, ó, no Sutra de número 42, né? Entre alguns dos vídeos que nós gravamos, nós chegamos a este desenho aqui, ó. Lembram que nós chegamos a este desenho aqui? Que não importava qual era o objeto, né? A densidade do objeto, mas que o objetivo do objeto era nos fazer descer do nível da mente humana para o nível da mente divina.
e posteriormente descer aos outros níveis, que o objeto era apenas o caminho para fazer o desdobramento, mas que é necessário o objeto. Nós não consigamos fazer esse desdobramento sem o objeto, né? Porque nós estamos ainda com todos os agregados, né? Todos os agregados imperfeitos precisando trabalhar. Nós precisamos trabalhar todos os nossos corpos para que nós consigamos romper tudo isso, né? Para que nós consigamos fazer o rompimento de tudo isso. Então você para fazer a análise, você para ver, né, a necessidade de compreender o Sutra 46. Esses estágios, que são os estágios sutis, que correspondem a um samadhi com semente, né, que carrega esse nome de Sabija Samadhi, eles são necessários passar. E nós vamos ter que treiná-los, adestrá-los, ter um amplo conhecimento, fazer isso de modo simples. Quando nós conseguirmos exercitar profundamente aqui, nós estivermos aptos a desdobrarmos com facilidade isso, aí sim, naturalmente nós vamos conseguir Sabija Samadhi. Sabija Samadhi já é inalcançável para quem não passa por esses estágios. É como nós querermos autorrealizarmos sem nós ter praticado Samadhi, não é praticar o yoga. É impossível, gente. É impossível se desdobrar sem praticar yoga, né? Nós não vamos chegar lá porque nós temos agregados, nós temos os corpos não trabalhados, os próprios corpos formam uma barreira, o próprio peso de Paktra é uma barreira. Você vai ver que quando você começar a adentrar, a espiritualizar-se, você vai ver que própria barreira é Paktra. Paktra faz um peso imenso, né? Paktra faz um peso violento, é como se a escuridão apertasse a luz, é como se a escuridão tivesse uma força muito, muito ampla sobre a luz e ela apertasse a luz. E tem fundamento nesse sentido que nós estamos falando, porque se você for ver, a escuridão é o todo, né? E a luz é um núcleo. A luz, ela parte de um núcleo e ela se expande, né? Ela faz uma força imensa e se expande, jorra. Olha o sol. O sol é a luz, é o núcleo, mas olha as trevas. As trevas rodeiam o sol. As trevas é tudo que rodeia o sol. Para analisar então a força que tem, você vai ter que combater com essas forças, né? Você vai ter que se resplandecer e você vai sentir o peso de Paktra. Você vai sentir. Você está lutando contra o peso de Paktra. Você está lutando contra essas imperfeições que estão ligadas aos seus corpos, que é o Paktra. Você tá envolvido nisso, tá? Então, isto é. Esse estágio, para você habilitar ao outro estágio, terá de ser passado, tá? Vamos à leitura, então. Acho que agora é o momento certo para a leitura. Eu acredito que tenha trazido muitos conceitos, né? Trazer a totalidade do tema aí, você vai ter que desdobrar por consciência, por raciocínio. Eu tenho certeza que agora você diz, eu captei isso, captei aquilo, ele podia ter falado isso. Eu tenho certeza que isso está acontecendo. Mas eu trouxe chaves, pontos, a integridade do tema nós vamos ter só quando nós adentrarmos esses pontos aqui, né? Vamos à leitura então. Seção de número 1, Sutra de número 46, né, que diz o seguinte: quais são esses? Os estágios que correspondem aos objetos sutis, que também falamos no 45, no Sutra de número 45, constituem somente Samadhi com semente. É simples, né, o que o Sutra quer dizer. Mas nós temos que observar com muita cautela a simplicidade desse Sutra que está escondido aqui, os ensinamentos. Todos os objetos no reino de Paktri, aos quais Simyama, que é o desdobramento, podem ser aplicados para a descoberta de sua realidade relativa. Olha que fala aqui, ó. A realidade relativa, a realidade profunda só vai estar quando nós já atingirmos a autorrealização. Foram resumidos já no Sutra anterior, no Sutra da seção de número 1, Sutra 45. O Samadhi, que trata de qualquer um desses objetos sutis, né, dos estágios estendido até o estágio Alinga, é chamado de Sabija Samadhi. Acabamos de falar sobre isso para você, pelas razões que estão explicadas no Sutra de número 1, na seção de número 1, o Sutra de número 42, que foi esse Sutra que nós comentamos para vocês, né? Esse Sutra que comentamos para vocês, que é o mergulho nos níveis da mente, que o objetivo é fazer esses mergulhos, e nós precisamos utilizarmos de um apoio, né? E o apoio é um objeto.
E aí nós vamos desdobrando dentro desse objeto, mas que, em realidade, estamos fazendo os desdobramentos dentro de nós. O Sutra de número 42, eu sugiro você acompanhar. É uma sessão, acredito eu, de uns 4 encontros, né? 4 encontros falando só sobre o Sutra na sessão de número 1, o Sutra de número 42. Um objeto sobre o qual Simyama é aplicado é chamado tecnicamente de semente. Seja ele denso ou seja ele sutil. Já falamos sobre objetos densos aqui e já falamos sobre objetos também sutis, né? Acabamos de falar sobre eles. Que é o exemplo, um corpo humano é um objeto mais, né, mais denso, né? Um objeto com maiores propriedades, tem muitas faculdades a serem descobertas, tem muitas coisas, mas um mineral é um objeto mais sutil, né? Um objeto aí mais simples em relação a um corpo humano. Nós podemos relacionar também o mineral com uma árvore. Uma árvore ela é mais densa em relação ao mineral, né? Uma árvore é mais complexa, tem mais complexidade, né? Nós podemos relacionar também ao mundo animal. Olha a complexidade que já tem dentro do mundo animal, né? Até porque o mundo animal, a sensação que dá para os olhos que é um reino independente, né? Até porque tu vê os animais que eles caminham, né? É igual ao ser humano, nós temos a mobilidade, mas na verdade nós temos incrustado aqui, né? Apesar dessa virtual mobilidade, nós temos incrustado, né, nesse contexto. Assim, seguindo aqui, né? Assim, Sabija Samadhi também pode ser chamado de Samadhi objetivo. Em contraposição a Nirbija Samadhi, que é Samadhi sem semente, sem um objeto de apoio. O objeto de apoio somos nós mesmos, né? O espírito mesmo. Ele pode ser chamado de Samadhi subjetivo, né? O Nirbija Samadhi, no qual não há um objeto, entre aspas, né? Nós temos que meditar sobre o que nós estamos falando de objeto, nós estamos falando de Paktri, mas esse objeto não há um objeto, né? Nem uma semente para a meditação. O próprio buscador é o objeto de sua busca. Olha que incrível isso. É incrível isso. Essa palavra aqui, ela é tão superficial. Nós falamos ela superficial. O próprio buscador é o objeto da sua busca. Mas tem que fazer uma análise muito profunda. É interessante você fazer uma meditação muito profunda para entender isso, entender o que quer dizer isso. O buscador é o objeto de sua busca. E a pergunta é: buscar o quê? Ah, buscar eu mesmo. Quem é você? Aí você começa a ver. O que é esse você? Porque ele está dizendo aqui que essa busca não é uma semente. Já está explicando aqui, ó, que você está buscando você, mas você não é uma semente. Qual é o referencial para você saber? Qual é a referência se você não é Paktri? Você não se mensura, não se calcula, não se pesa, não se mede. Qual é a referência? Veja a profundidade disso. Aqui tem, ó. Mas e você? Qual é o referencial? Se você não é Paktri, você não é objeto. É incrível isso. Se você começar a medir, nossa, isso já te dá espasmos, já te dá ganhos concessionais, já te traz, né, uma sequência muito profunda de crescimento. Muito profunda mesmo de crescimento. É incrível, irmãos, o yoga, né? Nossa, só no parar para falar em alguns pontos já se acende, né? O chakra frontal, ele já rasga horizontes, né? Ele já começa a trabalhar, vibra-nos ao nosso redor. Apesar de todos os defeitos que ainda temos, né? Que nos impede de vibrar ainda mais, mas faz-nos vibrar.
Vamos seguindo então, né? Faltam aí cerca de 7 minutos para finalizar o nosso encontro. Temos tempo ainda, pode ficar bem tranquilos, tá? O vidente que adquiriu a capacidade de ver verdadeiramente todos os objetos no reino de Pactre, agora quer ver a si mesmo como ele é. E o que é interessante? O vidente que adquiriu a capacidade de ver verdadeiramente todos os objetos no reino de Pactre. O que quer dizer? Que a palavra capacidade, adquirir capacidade, significa então que nós seremos incapazes de conhecer a nós mesmos como realmente somos, sem adquirir essa capacidade de desdobrar dentro dos membros do reino de Pactre. Então, ou seja, o caminho é o caminho das pedras, é o caminho feito pelos nossos grandes mestres do passado, é o caminho sucinto. As pessoas muitas vezes, yama é besteira, respiração é besteira, asa não é besteira. Besteira é você não fazer. Besteira é você não seguir a risca, as vírgulas, qualquer ponto que seja. Então, ou seja, esse é o caminho, né? Olha, o vidente que adquiriu capacidade, então significa o quê? Que nós somos incapazes de vermos a nós mesmos. Olha, aqui fala verdadeiramente os objetos, nós não estamos enxergando a realidade dos objetos, nós temos que nos caminhar para essa realidade, né? Agora quer ver a si mesmo como ele realmente é. Essa palavra agora quer ver. Então algo vai nos conduzir realmente para isso, nós estamos conduzindo-nos para isso, há uma força que nos impelirá para isso, já não está nos impelindo, senão não estamos aqui, né, para isso, para realmente ver o que é a realidade profunda, a última realidade que está por trás de todas as coisas, tá? O que distingue Sabija Samadhi de Nirbija Samadhi? Tenho certeza que você já sabe, né? É, portanto, a presença de um objeto associado a Pactre, cuja realidade, olha a palavra fala relativa, né? Tem de ser compreendida. Aqui está mostrando que até mesmo Pactre, né? Pactre em sua máxima profundidade ainda é relativo. Que somente a realidade profunda de todas as coisas é Purusha, o espírito. Vamos lá. Em Nirbija Samadhi, Purusha, que está além do reino de Pactre, é o objetivo sem objeto, né? Apenas essa palavra para poder mensurar que é alguma coisa. Ele é o buscador, assim como objeto de sua busca. Também em Sabija Samadhi, que é com objeto, né? Ele de fato busca a si próprio. Ah, que lindo essa parte. Mas um véu, por mais tênue que seja, ainda obscurece essa visão. Você está entendendo? Mesmo nós estamos em Nirbija Samadhi, né, meditando em Nirbija Samadhi, esses objetos obscurecem. Nós estamos no plano de fundo, nós já estamos ali, mas nós estamos no plano de fundo. Nós estamos obscurecidos, nós não conseguimos perceber a nós mesmos. Nós temos que desdobrar todos esses desdobramentos para depois chegar ao último estágio, que é lá, para nos encontrarmos. Em Nirbija Samadhi, ele tem que descerrar esse último véu. Nirbija Samadhi, né? Que é o Samadhi sem semente, né? A fim de obter uma visão completamente desobstruída de si mesmo. Isto é o que se entende por autorrealização. Então, assim, não significa que quando nós estamos fazendo a busca em Sabija Samadhi, nós estamos desdobrando dentro de Pactre, nós não estamos buscando a nós mesmos, mas nós estamos obscurecidos na nossa visão da realidade profunda, né? A realidade dentro de nós. Mas não significa que nós não estamos buscando a nós mesmos, tá certo? E, posteriormente, quando nós atravessarmos esses véus, rompermos esses véus, nós vamos estar, então, né, buscando mergulhar em Nirbija Samadhi, que é o último véu, a fim de obter a visão completa, sem distorções nenhuma, límpida, desobstruído de si mesmo. Purusha em sua completa assimetria. Isso é que se entende por autorrealização, Kaivalya. Tá bom? Concluímos então esse sutra, né? Concluímos aí o sutra de número
46. Próximo encontro, então, do Sutra de número 47. O Sutra de número 47, ele vem falar da pureza. Quando nós começamos a perceber um alvorecer espiritual, quando nós estamos ainda meditando nos estágios mentais, nós já estamos com a espiritualidade pura, já estamos despertos mais espiritualmente? Não, tem um período para acender a espiritualidade, né? Aí começam coisas maravilhosas em nossas vidas. Aí começam, né, a despertar latências mediúnicas de muita profundidade, clarividência, clareaudiência. Nossa Senhora, aí vem coisas, aí vem um pacotão, né? Quando é que começa? Isso aqui é só coisas espúrias que eu estou falando. Tem um período, né? Tem um período que quando começa. Quando nós chegarmos nos estágios, vai acontecer um alvorecer espiritual. Muito lindo, desabrochar. Aí começa uma espiritualização tão grande, muito grandiosa. Começa uma devoção muito grande, né? Nós fazemos uma auto-entrega tão grande em devoção. Nós mudamos, né? Nós trouxemos uma mudança tão grande, né? Nós saímos dessa tangência do caminho de pacto, esse caminho que todo mundo mergulha. Nós abandonamos esse caminho, né? Nós paramos tudo, nós saímos de tudo isso, nós fugimos de toda essa realidade relativa e vamos a uma outra realidade. Mas isso é assunto então para o nosso próximo encontro. Esse Sutra 47 que nós vamos fazer o próximo encontro, o Sutra 48, eles estão divididos, mas eles são relacionados entre si, tá? Ambos trazem o mesmo assunto. O 47 ele traz o assunto aberto e o 48 ele traz o mesmo assunto, só que fechado, né? Ele traz mais envolvido ao seu núcleo. Depois o 49, né? Ele vem trazer algumas arestas, vem podar algumas arestas, e aí nós vamos ao Sutra então de número 50 e o 51, que vai falar sobre quando nós avançarmos então a esse estágio de Sabija Samadhi, chegamos com eles completo e vamos estar lá em Nirbija, né? O que vai acontecer quando nós chegarmos a esses estágios, aí as últimas quebras, né? Aí vem falar aí de pontos mais bem sutis, coisas que nós vamos ultrapassar lá para depois mergulhar. E aí nós vamos fechando praticamente essa sessão, tá bom? Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Foi um prazer imenso estar contigo e Namastê. Até o nosso próximo encontro.